Sou Rosalvo Filho, aluno do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais, UFPB, bolsista CAPES, e vou apresentar o trabalho intitulado A Presença das Mulheres Artistas no Ateliê Coletivo. O Ateliê Coletivo surge em um período de grande efervescência no cenário cultural de Pernambuco. No livro Tratos de Arte de Pernambuco, José Cláudio ressalta que esse período relaciona-se ao modernismo no Estado e também faz a ligação deste com o regionalismo de Freire. Bom, recuperamos neste trabalho o depoimento de 5 mulheres artistas presentes no livro Memória do Ateliê Coletivo e, como colocado por Zácara, o papel da mulher durante a primeira metade do século XX é muito expressivo de sua condição de submissão e dominação masculina no espaço das artes visuais, havendo, dessa forma, episódios de falta de legitimação, o que provocou, inclusive, a questão do apagamento dessas mulheres. Nesse trabalho, buscamos fazer uma reflexão sobre as mulheres artistas e sua participação no cenário do ateliê coletivo, bem como as relações políticas e sociais ligadas ao funcionamento do meio artístico recifense deste período. O Ateliê Coletivo foi fundado oficialmente em fevereiro de 1952, proveniente da Sociedade de Arte Moderna do Recife, e seus componentes tinham um forte posicionamento político e estético, principalmente no que diz respeito ao questionamento dos temas figurativos clássicos. O Ateliê Coletivo funcionava como um ponto de encontro para artistas e discussões sobre tendências de produção e estética, além de oferecer aulas para a população em geral. Os pilares conceituais do ateliê coletivo estavam intimamente ligados ao momento político e social presente no quadro do modernismo pernambucano e influenciaram não apenas a produção dos artistas que estavam envolvidos no ateliê, mas também a maneira como o próprio local estruturava o seu funcionamento. Bom, o modernismo em Pernambuco, segundo José Cláudio, se deu de forma diferente daqueles que foram vivenciados tanto no São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Segundo Paz, vários dos componentes do ateliê coletivo viram, inclusive, as propostas do abstracionismo, muito comum e muito presente no modernismo paulista e carioca, como influências consideradas estrangeiras que não correspondiam às necessidades da conceituação da arte nacional e não se comunicariam com o povo. Dessa forma, o ateliê coletivo apresentava um posicionamento político-estético que se colocava em uma perspectiva local com relação ao modernismo, principalmente na questão da presença do figurativo. O olhar hegemônico sobre a história da arte, ele também se constitui um obstáculo para a recuperação da memória artística de indivíduos que não estavam totalmente inseridos nesses locais considerados eixos, né? Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, dessa forma, como indica Cunha, pouco se sabe sobre os artistas locais e menos ainda das artistas mulheres que estavam inseridas nesse período modernista pernambucano. Bom, Zácara aponta para o fato de que o olhar masculino, quer seja do artista ou do público, ditou as regras sobre a história da arte do Ocidente, principalmente até a primeira metade do século XX. No cenário pernambucano, também é importante considerar que a influência do ensino das artes visuais ao longo desse período, como aponta Zácara, também tiveram uma influência bem importante, porque na região do Nordeste predominava a ideia de que a arte para as mulheres seria apenas um passatempo para a moça de famílias abastadas, que foi uma situação que refletiu na dificuldade dessas mulheres se inserirem no mercado profissional do trabalho nas artes visuais. E, paralelamente à implantação da Escola de Belas Artes de Pernambuco, surge o Grupo dos Independentes, que rompia com as práticas academicistas, apesar de não ter nenhuma mulher dentre os seus fundadores. Porém, ele contou com a presença de mulheres artistas na mostra intitulada Primeiro Salão dos Independentes. Então, a partir de 48, o modernismo se consolida em Pernambuco por meio da fundação da Sociedade de Arte Moderna do Recife, que contava, essa sim, com a presença de mulheres artistas dentre os seus membros, tais como Ladiane Bandeira, que a gente vai citar aqui no trabalho. E em 1952 é fundado o Ateliê Coletivo, que reforça a participação das mulheres no cenário artístico de Pernambuco. A gente vai começar agora a falar sobre algumas dessas mulheres presentes no Ateliê Coletivo. Começamos então com Guita Charifker, desenhista e pintora pernambucana, teve uma grande participação nos movimentos culturais locais e esteve envolvida diretamente com a Sociedade de Arte Moderna do Recife e o Ateliê Coletivo.
Segundo Zácara, a pintura teve presente em todos os acontecimentos que envolveram os tempos de efervescência cultural em Pernambuco, se destacando no cenário artístico local e teve produções que alcançaram a relevância na história da arte do Estado. É importante ressaltar também que, mesmo com esse espaço para as mulheres artistas, a própria pintura aponta que as mulheres eram a minoria com relação ao ateliê coletivo e à sociedade de arte moderna, né? Porque dentre os 54 homens, pouquíssimas mulheres frequentavam, e é até um fato que a artista ressalta em seu depoimento. Eu trago aqui a obra Viva México, que é um óleo sobre tela de 1981, onde é possível ver algumas características marcantes da artista, né, como a representação de elementos da natureza e de um universo onírico. Celina Lima Verde foi apresentada ao ateliê coletivo por intermédio de Gita Sharifker, e o ateliê coletivo teve uma forte influência na carreira profissional de Celina, pois no período em que ela frequentou o ateliê, compareceu a vários salões oficiais, inclusive ganhando 3 vezes o primeiro prêmio de desenho do Salão do Estado de Pernambuco. No entanto, a própria artista ressalta que naquele período não havia um mercado da arte muito ativo aqui na região do Recife, e por conta disso ela não obteve muito lucro de suas produções. Zácara, inclusive, destaca a dificuldade que as artistas tinham com relação ao mercado do trabalho referente à produção artística, de forma que a dificuldade da mulher frente a esse mercado era ainda maior em uma época em que os lucros já eram mínimos. Então, a gente traz aqui a aquarela Metamorfose 1, onde notamos a presença do figurativo humano, que foi uma marca da obra de Celina bastante influenciada por seus tempos no ateliê coletivo. Bom, Nelby Rios foi desenhista desde os tempos da infância e frequentou as atividades e excursões realizadas no ateliê coletivo com o intuito de promover o desenho do modelo vivo aos participantes. Então, segundo a própria artista, o pai dela não via com bons olhos sua participação nessas atividades, nessas excursões e nessas atividades de desenho do modelo vivo, porque ele possuía ideais de educação muito tradicionalistas e também não enxergava na arte uma possibilidade de meio de vida. Então, a artista foi proibida de frequentar as atividades e excursões do ateliê coletivo pelo pai. Então, ao analisar esse depoimento de Nelby, Zácara aponta para as dificuldades, por vezes intransponíveis, da mulher com relação à atividade artística e o quanto o cenário daquela época era áspero com relação a essa situação, devido à presença do machismo e do patriarcalismo, que eram marcas muito presentes no início do século XX e a gente pode dizer que perduraram por muito tempo, né? Bom, Ladiane Bandeira foi uma pintora que esteve envolvida com o ateliê coletivo, porém muito mais com a Sociedade de Arte Moderna do Recife, que foi uma instituição a qual chegou inclusive a ser presidente, conquista que, segundo Zácara, não deve ter sido fácil, já que apenas 8 dos 46 membros da sociedade eram do sexo feminino e só 4 eram artistas plásticas. Ladjane, no depoimento dela, no livro Memória do Ateliê Coletivo, afirma não ter integrado o ateliê, apesar de ter frequentado suas atividades, e justifica o fato por conta de suas responsabilidades de fundadora, diretora e redatora das páginas de arte do Diário da Noite e Jornal do Comércio, nas quais divulgava os artistas que estiveram integrados ao ateliê coletivo, mostrando que, apesar do cenário social ser desfavorável para grande parte das mulheres artistas, Ladjane conseguiu um grande destaque no cenário das artes visuais. A gente traz aqui a obra Metamorfose Humano-Vegetal, onde notamos também a influência do modernismo e do figurativo humano, características desenvolvidas por Ladjane quando ela participou das atividades do ateliê coletivo. Bom, como considerações finais, a gente ressalta que o papel da mulher da história da arte ocidental, principalmente na primeira metade do século XX, expressa essa presença da hegemonia do olhar masculino e a forma como a sociedade patriarcal e tradicionalista tolheu as mulheres dentro do cenário artístico e muitas vezes se colocaram como obstáculos até intransponíveis para a efetivação da mulher como artista profissional. Essa visão hegemônica, também presente no estudo da história das artes, se colocou com um problema por provocar o fenômeno do apagamento de muitas dessas artistas mulheres. Então, mesmo que essas artistas tivessem um espaço maior na Sociedade de Arte Moderna do Recife, bem como no ateliê coletivo,
Esses obstáculos impostos pelas relações sociais ainda se colocaram como um entrave para a realização dos fazeres artísticos e estabelecimento dessas artistas como profissionais. No entanto, a gente percebe que mesmo com essas dificuldades, alguns artistas se destacaram por seu trabalho e tiveram uma grande influência no cenário das artes visuais. Então, a gente ressalta também a importância de que seja feita uma revisão na história das artes, principalmente no que diz respeito à recuperação da memória dessas mulheres artistas que sofreram ao longo do século a questão do apagamento dentro da historiografia oficial. Bom, essas foram as referências utilizadas para a realização desse trabalho. Muito obrigado à organização, agradeço o apoio da UFPE, agradeço o apoio da CAPES e obrigado.